Oi. É... Esqueci o que eu ia falar. Acabei de acordar. Enfim, a gente vai aprender hoje sobre operações em imagens, né? E aí é o seguinte. é, A gente vai estar trabalhando aqui com o Jupyter Notebook dentro do VS Code, tá? Então, se você não conhece essa ferramenta Jupyter Notebook, se você não trabalhou nela dentro do VS Code, então eu vou deixar uns links aí na descrição sobre como você pode usar essa ferramenta, para que ela serve e tudo mais, né? E é, mas caso você não queira, você pode continuar a videoaula aqui, que a gente, conforme a gente vai trabalhando o curso de visão computacional, de processamento de imagens e tudo mais, você vai aprender a mexer na ferramenta, tá? Porque ela é estupidamente simples. E aí, vamos lá, né? Eu tô com um arquivo aberto aqui, tá? Esse arquivo, ele é um arquivo com a extensão IPBNB, que é o IPython Notebook, tudo bem? Para começar, bem, eu tô com a extensão aqui do Python também instalado, então Python, ele nos permite abrir esse tipo de arquivo no OpenCV, no VS Code, e ele abre nesse formato aqui sempre que a gente abre esse arquivo, tudo bem? Então não fiz nenhuma mágica, eu simplesmente abri o arquivo. Para começar, a gente vai trocar nosso ambiente. Eu tô aqui com o Python 3.6, né? Da própria máquina, mas eu vou trocar aqui pro meu ambiente da Anaconda. E aí é o seguinte, enquanto ele está trocando de kernel aqui, a gente vai hoje ver um pouquinho sobre mesclagem de imagem, sobre alguns outros tipos de recorte, né? Coisas desse tipo aí. E aí vamos começar aqui importando o nosso OpenCV e importando também um carinha chamado, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, chamado Matplotlib. O Matplotlib, ele é uma lib para poder plotar coisas, plotar gráficos, plotar imagens, né? E de lá, do Matplotlib, então Matplotlib import, a gente vai importar o pyplot, tudo bem? Como PLT. E aí a gente vai então dar um enter aqui, pyplot não, PLT, e a gente vai criar um método aqui chamado show, né? Porque a gente vai usar bastante esse método aqui. Ele vai receber uma imagem, lembrando que uma imagem um é sempre um array numpy, né? Uma matriz. E a gente vai imprimir essa imagem. Diferente do OpenCV, a gente não vai mostrar uma janela, né, com a nossa imagem. A gente vai simplesmente imprimir dentro desse mesmo arquivo a imagem. E aí quando a gente mandar esse arquivo para alguém, salvar isso como PDF, como HTML, ou até mesmo deixar do jeitinho que tá, outra pessoa vai poder conferir os resultados das nossas células que a gente vai estar executando, né? E aí, PLT image e PLT show, tá legal? Então, vamos executar esse carinha aqui, beleza? Nosso código já está salvo, a gente executou aqui a nossa primeira célula. A gente vai para a segunda célula agora, tá legal? E aqui a gente vai fazer o seguinte, image cv2 emread, porque eu vou ler uma imagem. Então, emread, vou passar aqui a imagem chamada OpenCV PNG, e aí eu vou mostrar essa imagem, né? Então vou executar minha segunda célula aqui, e ele deu um errinho aqui, que PLT is not defined. Claro, porque meu autocomplete me trollou. Então vamos reexecutar essa célula, e vamos reexecutar essa segunda célula, né? E aí a gente tem essa imagem aí, e note que ela tá com uma corzinha estranha, né? Ela tá com uma corzinha estranha porque o OpenCV, ele lê uma imagem no formato BGR, né? Blue, Green, Red. Diferente do RGB, que é Red, Green, Blue, é nas cores invertidas. Quando a gente mostra através do OpenCV uma imagem, ele acaba compensando isso e ele te apresenta uma imagem nas cores corretas. Mas quando a gente está trabalhando com outras bibliotecas, como
o Matplotlib, que ele é um pouco mais genérica, ele não necessariamente foi feito para imprimir as imagens do OpenCV, ele acaba imprimindo nas cores originais que ele recebe, né? E por esse motivo a gente tem essa cor distorcida. E aí, para a gente poder fazer essa correção, para que a gente possa trabalhar nas cores originais, a gente precisa fazer uma conversão de cor, né? E como é que a gente faz essa conversão de cor? A gente já viu nas primeiras aulas que nós podemos simplesmente, como segundo parâmetro, pedir para que ele leia num formato específico, né? Então, color, pedir to gray. Ou a gente pode também usar o convert color, né? E aí no convert color a gente passa a imagem e a gente passa também uma cor, né? Então, color, deixa eu ver se eu acho a cor aqui, BGR to RGB, RGB, pronto, aqui. Não é essa cor aqui não, pera aí, BGR, deixa eu colocar tudo em maiúsculo, BGR to RGB, pronto, aqui apareceu agora. Então, quando a gente executa esse carinha, a gente vai ter agora as cores originais da nossa imagem, beleza? E aí, vamos seguir aqui com a nossa aulinha, né? Lembrando que a gente está trabalhando com... A gente vai trabalhar com operações, né? Então, assim, o que a gente vai fazer, né? Com essas imagens? Bem, como é que a gente pode fazer operações de multiplicações, somas e tudo mais? Como é que eu posso concatenar imagens, né? Como é que eu posso mesclar essas imagens? Bem, lembrando que dentro de, sei lá, eu vou pegar um índice aqui das minhas linhas e das minhas colunas, né? E vou imprimir aqui. Lembrando que no Jupyter Notebook não precisa dar print quando você só quer imprimir. E a gente tem alguns valores aqui dentro de um array, né, dentro de uma lista. E a gente pode sair brincando com esses valores, os valores desses pixels, né? Então eu peguei um pixel específico aqui, a gente tem essas cores e a gente pode sair brincando aí. Por exemplo, né? Vamos supor que eu vá substituir esse cara aqui por 0. Vamos supor. Ops, não pode ser simplesmente 0, tem que ser 0, 0, 0. Tudo bem? E tem que ser do tipo NumPy. Então, np array, tudo bem? Eu preciso importar o NumPy, então vou importar ele aqui mesmo. Import NumPy as np, beleza? Vamos executar esse carinha. E aí, se eu imprimir a nossa imagem de novo, então show img. Bem, a gente não vai ver muita diferença porque eu mudei um pixel, somente um pixel, né? E bem, agora como é que eu faço para poder mudar e para poder recortar um pedaço da minha imagem que não seja um pixel só, né? Como a gente viu na aula anterior, então eu posso criar ranges entre minha matriz. Então eu quero recortar aqui no eixo Y, que comece do pixel 100 e vá até o pixel, por exemplo, 500. E aí, no eixo X, eu quero que ele comece ali no, sei lá, no 100 também e vá até o 250, por exemplo. E todo esse range vai ser substituído aqui por, sei lá, preto, que é o 255, 255, 255. Na verdade, esse é o branco. Mas não importa, né? E aí a gente vai mostrar essa imagem aqui. Então, img, beleza? E o index 250 tá. Então, aparentemente a nossa imagem ela não é tão grande assim pra gente substituir. Não, eu falei abobrinha, ela é grande sim. Eu só usei a sintaxe errada. A gente pode ver aqui em cima, olha só, o tamanho da nossa imagem através do Matplotlib. Então, de altura, eu tenho 500 e poucos pixels, né, que é no eixo Y. E no eixo X, que é a largura, eu tenho 1000 e poucos, 1000 e tralalá pixels.
tudo bem? Então eu posso até aumentar aqui, que eu quero do 100 até o 800, por exemplo, né? E aí, olha só, a gente fez um recorte ali, a gente não necessariamente, a gente pode sim dizer que é um recorte, mas tecnicamente falando a gente fez uma substituição de cores ali, né? Isso é legal para você trabalhar com tarja, para você poder borrar o rosto de pessoas. Uma vez que você identificou o rosto dessas pessoas, você trabalha para poder borrar essa região do rosto dela, né? E, enfim, diversas outras aplicações podem ser feitas com isso, né? E aí, né, o que acontece se a gente multiplicar essas imagens, né? Tomando como princípio que elas são duas matrizes, e duas matrizes podem sim ser multiplicadas, né? Então, vamos descobrir. Vamos aqui ler uma imagem, né? A princípio eu tenho a mesma imagem, eu só tenho uma imagem. Na verdade não, né? Na verdade eu tenho aqui output. A mesma imagem. É a mesma imagem. E aí, eu vou ler aqui esse cara, CV2 ImageRead, passando essa imagem como parâmetro. Só que a imagem original da nossa imagem processada, elas são diferentes. Uma dessas imagens, ela tem um bloco branco no meio, né? E a outra não. A que a gente acabou de ler não tem isso. E aí, se a gente ler multiplicar a IMG pelo, eu vou dar um zoom aqui, acho que fica mais fácil de vocês lerem. Pela IMG2, a gente vai ter um resultado aqui que é o seguinte, né? Por que esse cara... claro, eu estou imprimindo IMG, né? E não IM. A gente vai ter o seguinte resultado. Note que quando a gente faz a multiplicação, né, de cores aleatórias, nós ressaltamos ela a um nível absurdo, né? E lembrando que as cores, elas vão sempre de 0 até 255, então quando a gente faz essa multiplicação, né, nós não vamos ter um valor ali que ultrapassa o 255. O OpenCV ele vai entender como passou de 255, volta, e começa do 0, vai até 255, volta, e assim por diante. É assim que vai ser renderizado, né? E aqui nós temos aonde era branco, né? Nós multiplicamos todas as nossas cores originais pelo 255, né? Então tudo por 255 a gente teve uma imagem negativa, tudo bem? E aí com isso você pode fazer diversas misturas de imagens, né? E pra ser bem sincero, no dia a dia eu não utilizo muito essa feature, mas é uma coisa bem possível. E note que aqui em Computer Vision, né, que é onde estava branco, quando a gente multiplicou com o branco também, a gente obteve um resultado preto, né? Que é aquilo que eu comentei, ele não vai existir cores além do 255, então ele vai acabar repetindo as cores anteriores, né? E bem, a gente pode também subtrair essas imagens, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou numa outra célula aqui subtrair uma imagem da outra, né? E o que a gente vai ter de resultado? A gente vai ter aí um outro valor de cores que vai mostrar aí a diferença entre eles, né? Outra opção também é a gente usar dos próprios métodos do OpenCV. Então a gente pode usar o add, né? Criando aqui a IMG e um segundo parâmetro IMG2, né? Para que a gente possa multiplicar, adicionar uma imagem sobre a outra, tá legal? E assim, eu poderia também, né, só fazer uma soma ali
mas que quis mostrar que também a gente pode fazer isso aí com o OpenCV. E, bem, na próxima aula a gente vai usar algumas coisas semelhantes a esses métodos de adição, né? Só que a gente vai trabalhar com algumas outras features para que a gente possa não só adicionar uma imagem sobre a outra, mas também mesclar essas imagens com uma certa transparência, tá legal? Bem, por hoje é só. Muito obrigado e tchau!